pessoal, eu sou Luiz Eduardo Bernardes, sou um dos autores do artigo Os Desafios na Implementação do Teletrabalho nos Tribunais de Justiça pós-Covid-19. Ele foi escrito sob orientação do professor Dr. Alexandre Meira de Vasconcelos, professor do curso de Administração Pública da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E como uma breve apresentação, eu sou servidor público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e atuo atualmente na função de assessor jurídico, né? Então vamos lá. Passamos a introdução aqui do trabalho. Aqui eu trago uma evolução histórica da implementação do teletrabalho na realidade do judiciário, né? Onde eu faço destacar que a partir do ano de 2020, né, com o cenário de Covid-19, todos os servidores, ou grande parte dos servidores, foram colocados em regime de teletrabalho, né? Acontece que em novembro de 2022 foi editada a Resolução 481 do CNJ, que veio por acabar com esse regime de teletrabalho em massa, né, e determinou o retorno quase que integral de todos os servidores à modalidade presencial. Então, a partir de janeiro de 2023, começou a ocorrer o retorno ao regime de trabalho presencial. Trago aqui também uma leve abreviação, né, do que trata a introdução do artigo, dizendo que após a grande adoção do teletrabalho nos órgãos públicos, a partir da pandemia de Covid-19, né, foi então editada a Resolução 481 do CNJ, que em 2022 determinou o retorno dos servidores do Poder Judiciário ao regime presencial, né? Então, diante da insatisfação causada e da possível invasão de autonomia dos tribunais de justiça, foi realizado o presente estudo, que tem por finalidade responder à pergunta de pesquisa: quais os desafios para a implementação do teletrabalho nos tribunais de justiça pós-Covid-19? Bem, aqui eu trago o referencial teórico, né? Primeiro conceituando o teletrabalho como um modelo que permite aos funcionários realizarem suas atividades profissionais fora do ambiente tradicional de trabalho, né? Utilizando de tecnologia, de informação e comunicação. Geralmente esse trabalho então é realizado de casa ou algum outro lugar remoto, né? Trago também a legislação atinente, a principal legislação atinente ao tema, né? Da qual em 2006 foi editada a Lei 11.419, quanto à informatização do judiciário, que possibilitou então que em 2016 fosse editada a Resolução 227, que regulamentou o teletrabalho no judiciário, então possibilitou aos tribunais de justiça, aos demais órgãos do judiciário, a implementação desse regime de trabalho, né? Acontece que em 2020, então, com o Covid-19, houve uma adesão em grande escala ao regime de teletrabalho, mas com a Resolução 481 de 2022, houve a determinação do retorno dos servidores à modalidade presencial, né? Foi então essa resolução que foi um dos motivadores à escolha do tema, né? Aqui eu trago o procedimento metodológico, né? Toda a parte de levantamento bibliográfico do trabalho foi feita através do sistema Parsifal, né? Onde foi feito um compilado de duas plataformas de pesquisa, a Scopus e a Web of Science, mais Snowball, né? Que foram os trabalhos relevantes que foram sendo verificados a partir do levantamento bibliográfico, né? Então trago aqui a string de pesquisa, né? O filtro temporal foi fechado entre os anos de 2020 e 2023. O tipo do trabalho foram apenas artigos científicos, né? E a área de conhecimento, ciências sociais, psicologia e meio ambiente. Ao final, então, foram verificados 12 artigos relevantes, sendo 11 dos acervos bibliográficos previamente mencionados e um por Snowball, né? Aqui dos resultados e discussão, né? Da análise do acervo bibliográfico, concluiu-se que a adoção do regime de trabalho em órgãos públicos, assim como o judiciário, tem se mostrado bastante benéfico, né? Benéfico à instituição, quanto à assim apurado quanto à ordem econômica e ambiental, né? E aos servidores, quanto à satisfação pessoal e liberdade. Ressalvado que a adoção dessa modalidade de trabalho tem que ficar, então, condicionada a indicadores que visem controlar, né, a produtividade para que tudo consiga progredir, né, ser trabalhado
de uma forma onde tanto o servidor quanto a chefia fiquem atentos a tudo que está sendo produzido, né? Bem como ferramentas de identificação de saúde emocional dos servidores, também tem sido bastante apontado como algo bastante relevante. Né? Das limitações de pesquisas futuras, foi apontada a impossibilidade de prever os resultados obtidos nesse estudo corresponderão às conclusões extraídas de pesquisas experimentais, né? Já que é uma decorrência de mudanças trazidas pelo cenário de Covid-19, e por ter estreita relação também com os atos normativos e órgãos correcionais de alcance nacional. Então, quando a gente faz o levantamento bibliográfico, por vezes a gente não acha nada tão diretamente focado ao que a gente está procurando, né? Mas, em termos gerais, o que for os artigos selecionados foram os que tratavam do tema de adoção de modalidade de teletrabalho em órgãos públicos, né? Além disso, foi citada a limitação quanto ao pouco tempo, né, desde o fim da pandemia, e foi sugerido também uma pesquisa qualitativa a complementar os resultados obtidos. Quanto às considerações finais, né, a depender da natureza do trabalho e do perfil do servidor, é benéfica sim a adoção do teletrabalho, né? Então, tal conclusão a gente extrai a partir da leitura dos artigos selecionados, né? E fica ressaltada a importância da possibilidade de escolha de adoção desse regime de trabalho pelos tribunais de justiça e pelos servidores, né? Que atuam no órgão. E não se vislumbra nenhum benefício ligado à exigência de que tal regime de trabalho seja ou não adotado, tendo em vista as influências de adaptação culturais de que cada região do Brasil enfrenta, né? É um país de tamanho continental com culturas bem diversas, né? O CNJ, então, através de resolução, interfere, ao que nos parece, na autonomia administrativa dos tribunais de justiça, né? E nos seus atos de gestão. Percebe-se, então, a difusão da ideia de que o trabalho presencial é melhor prestado diante da proximidade com o jurisdicionado, mas deixa de considerar a eficiência, né? Servidores mais satisfeitos, produtivos tendem a entregar a justiça de forma mais rápida e eficiente. Então, pessoal, eu fico por aqui. Espero ter despertado em vocês o interesse na leitura da íntegra do artigo, né? Reitero o grande prazer em participar desse evento, da grande satisfação, e espero ter contribuído, ao menos um pouquinho aí, para despertar o interesse de vocês pelo tema e pela leitura do artigo. Fico por aqui então e agradeço imensamente. Boa noite.